Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas. Eu sou o mestre de um Robo News. Fique conosco até o final. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Na continuação, também iremos assistir às matérias. Aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia para o mestre Dinho todos os dias. Hoje, 17 de julho do ano de 2026. Muito bom dia. Hoje, dia 17 de julho de 2026, horário 11 horas da manhã, 16 minutos. Atenção, atenção contra a contra-espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Atenção SEBIN, atenção ABIN. Atenção Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Já está a captura internacional imediata de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele pode ser acautelado ou abatido a qualquer momento, no dia de hoje, dia 17/7/2026. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, juiz corregedor arbitral internacional, no evento Guerra Atômica Nuclear contra células terroristas de funcionários públicos, amotinados, espias e sabotadores. Observação. Este indivíduo, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, é um espia caracterizado com as facções de Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, ele já morreu. E quem está ocupando a sua figura é um espia chinês, que já foi identificado pelo FBI. O FBI já tem todas as informações datiloscópicas e do DNA. Então, quem está ocupando a presidência da República é o impostor, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, dia 17 de julho de 2026, já tem a captura internacional global desse indivíduo, que ele é um narcoterrorista e também vários óbitos. Ele tem pedidos internacionais por narcotráfico. Ele está respondendo nos consulados em vários países de entrega de cocaína aos adidos militares daqueles países situados em embaixadas brasileiras, todos já com vastas provas irrefutáveis. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 2199-742-0789. Meu Pix de sobrevivência é o meu e-mail, oscaranibalchiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência
é meu CPF 510 466 44734. Agradecemos a todos os brasileiros, agradecemos ao Comando Sur, as 60 nações que se encontraram para já estabelecer o combate global e a captura de todos estes cartéis de terroristas, narcotraficantes que já estão sendo enviados para os Estados Unidos. O combate está na selva amazônica, na capital do Brasil, Belém. Belém é a capital do Brasil. A capital da China é Brasília. Brasília. A sede da capital da China no Brasil é o Hotel Blue Tree. Blue Tree. Então, nós já estamos com as tarefas de implodir as bases secretas chinesas localizadas no território da República Federativa do Brasil. Em nenhum momento este filho da puta desmentiu as bases chinesas. É um filho da puta esse Luiz Inácio Lula da Silva. O Mossad se infiltrou dentro do Irã e criou uma linha de telefone falsa. Essa linha falsa foi colocada dentro dos quartéis generais, onde os membros, o alto escalão da Guarda Revolucionária, se reunia. E aí, essa linha tocava, ela era utilizada pelos membros da Guarda Revolucionária, que falavam sempre com alguém. Mas quem era esse alguém? Eles nunca souberam. Essa linha dava direto nos escritórios do Mossad. O Mossad ouvia, o Mossad conversava, o Mossad influenciava as decisões, aquela coisa toda. E aí, quando chegou no dia da invasão, como eles já estavam habituados a receberem ordens, direcionamento, através daquela linha segura, tocou o telefone, eles atenderam, onde foram chamados para se reunirem lá, naquele prédio, naquele lugar, aonde a IDF fez um ataque e eliminou toda a cadeia de comando no mesmo tempo, em apenas 10 minutos. E aí está explicado. Por que que eles foram eliminados em 10 minutos? Essa operação começou, com muito tempo de antecedência. Eles foram, como nós dizemos, né? Quando vamos pescar, eles foram cevados. Sabe quando você ceva ali o peixe? Será que o Lula reagiu como Maduro porque ele percebeu as mesmas conexões que eu? Que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Bom, nosso filme começa em 2017, quando Trump sancionou o presidente da corte e outros 7 magistrados do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela. Exatamente, assim como os ministros do STF sancionados pela Magnitsky em julho de 2025. Na época, Michael Moreno foi o principal juiz sancionado e hoje ele é um fugitivo procurado pelo ICE, com uma recompensa de 5 milhões de dólares por sua prisão. Ele é acusado de crimes contra os Estados Unidos, lavagem de dinheiro e fraude financeira. Pois é, e mesmo com a suspensão da Magnitsky, Moraes foi recentemente citado por ação civil movida no Tribunal Federal da Flórida. Será que isso pode escalar? Em 2017, a empresa Smartmact, responsável durante anos pela infraestrutura tecnológica das eleições venezuelanas, denunciou que os números oficiais das eleições de 2017 na Venezuela haviam sido manipulados em pelo menos 1 milhão de votos. Exatamente, assim como se suspeitou nas eleições brasileiras de 2022. E depois da reeleição de Maduro em 2024, os Estados Unidos voltaram a sancionar integrantes do judiciário venezuelano. O governo americano justificou as sanções alegando fraude eleitoral, repressão política e uso do aparato judicial para sustentar Maduro no poder. Exatamente. Ao que tudo indica, a suspensão da Magnitsky em dezembro estava condicionada a eleições limpas em 2026. Será que se não forem limpas, a Magnitsky pode voltar? Já em 16 de novembro de 2025, nós vimos os Estados Unidos anunciar a designação do Cartel de los Soles como organização terrorista estrangeira. Alguns dias depois, entre os dias 22 e 23 de novembro de 2025, aconteceu aquela ligação para o Trump, que foi relatada por Maduro,
como cordial e respeitosa, e o início de um diálogo de paz. Exatamente, talvez tão mal interpretado como a última reunião de Lula com Trump, em que Lula diz que saiu satisfeito e até foi elogiado por seu dinamismo. E quem diria, né? Contrariando a percepção de Maduro, poucos dias depois, no dia 24 de novembro de 2025, saiu a designação formal em que o cartel foi oficialmente classificado como organização terrorista estrangeira. Exatamente, assim como 2 dias depois do encontro do Trump com o maior opositor do Lula, o PCC e o Comando Vermelho também foram classificados como organizações terroristas estrangeiras. O que, pelo jeito, também surpreendeu o Lula. Não aceitamos ser tratado como moleque. E assim, gente, no estudo da comunicação, nós buscamos padrões. Tudo aquilo que se repete de forma padronizada pode ser estudado. Assim como também nos permite refletir sobre o que pode estar por vir. E logo depois da captura do Maduro, em janeiro de 2026, o advogado do Trump repostou a declaração de Moraes, em que ele minimiza a influência dos Estados Unidos no Brasil. Coincidência? É como eu já disse aqui, na retórica do Trump, até um elogio pode ser uma arma. E no teatro da política, há quem encene vitória e há quem dirija a cena. E se você quer aprender a argumentar assistindo a trechos de filmes, de séries, de debates, é só se inscrever no primeiro curso de argumentação do Brasil. O link está na bio e eu espero vocês. O Mossad se infiltrou dentro do Irã e criou uma linha de telefone falsa. Essa linha falsa foi colocada dentro dos quartéis generais, onde os membros, o alto escalão da Guarda Revolucionária, se reunia. E aí, essa linha tocava, ela era utilizada pelos membros da Guarda Revolucionária, que falavam sempre com alguém. Mas quem era esse alguém? Eles nunca souberam. Essa linha dava direto nos escritórios do Mossad. O Mossad ouvia, o Mossad conversava, o Mossad influenciava as decisões, aquela coisa toda. E aí, quando chegou no dia da invasão, como eles já estavam habituados a receberem ordens, direcionamento, através daquela linha segura, tocou o telefone, eles atenderam, onde foram chamados para se reunirem lá, naquele prédio, naquele lugar, aonde a IDF fez um ataque e eliminou toda a cadeia de comando no mesmo tempo, em apenas 10 minutos. E aí está explicado. Por que que eles foram eliminados em 10 minutos? Essa operação começou, com muito tempo de antecedência. Eles foram, como nós dizemos, né? Quando vamos pescar, eles foram cevados. Sabe quando você ceva ali o peixe? Vai. Preso. Cabeça abaixo, dois. Cabeça abaixo. Olha lá, direção lá, lá. 04, na prata. 03, um bicho. Tem que não, esse é o elefante. Vamos. Bora, rapaziada. Vai na frente, tá de costa. Tá daí, filho. Devagar. Um minutinho pra lá. Segura. Boa não. Boa não, hein? Tem mais, hein? Tem que botar por cima de atrás. Por isso eu tava atrás, Marcelo, viu? Fica parecendo que o policiamento tá aí, ó. O último! Detienen a Tania Flores, exalcaldesa de Musquis por peculado y corrupción. La militante del PT es investigada también en Estados Unidos por delitos contra la salud, lavado de dinero y portación de armas de fuego.
Durante su gobierno estuvo envuelta en diversos escándalos de corrupción, desvío de recursos, represión a periodistas, cobros de piso, extorsiones, cierre de negocios, entre más delitos. Hoy Tania Flores fue detenida en Monterrey derivado de investigaciones vigentes. Además, cuenta con al menos 11 carpetas de investigación. La exalcaldesa militante del PT por fin enfrentará la justicia. Hola, soy Alejandro Marcano Santelli y esto es Sin Filtro por Univista TV. Hoy vamos a hablar de Daniela Cabello, la hija del número 2 del Cártel de los Soles en Venezuela. ¿Por qué es protagonista? Está saliendo un reportaje en New York Times que asegura que pudiera ser candidata a la presidencia, pero maneja una estructura criminal tan grande como la de su padre junto a su esposo, el cantante venezolano Omar Acedo. Tenemos más detalles e incluso conexiones con Cuba en este espacio de Sin Filtro, hoy, por aquí, por Univista TV. Estados Unidos está a punto de asestarle el golpe económico más grande jamás dado a un narcotraficante en la historia, superando incluso al del propio Chapo Guzmán. La Fiscalía de Estados Unidos solicitó formalmente cadena perpetua y el decomiso de $15,000 millones para Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, en un caso que podría redefinir para siempre la lucha contra el crimen organizado. La petición fue presentada este lunes 13 de julio de 2026 y busca no solo mantener a Zambada tras las rejas por el resto de su vida, sino desmantelar por completo el imperio financiero que construyó durante más de 4 décadas de actividad criminal. Para entender la magnitud de esta cifra, basta compararla con la de su antiguo socio, Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue condenado a un decomiso de $12,600 millones, una cantidad que, en su momento, parecía inigualable. Pero la Fiscalía sostiene que el liderazgo de Zambada se extendió por más tiempo y que las ganancias generadas por la organización fueron aún mayores. Los documentos judiciales revelan un dato que resulta difícil de dimensionar. Zambada admitió haber coordinado el envío de al menos 2 millones de kilogramos de cocaína entre 1980 y 2020 hacia territorio estadounidense. Esa confesión forma parte del acuerdo de culpabilidad que firmó en agosto de 2025, cuando se declaró culpable frente a un tribunal en Brooklyn de encabezar una empresa criminal continua y de participar en una conspiración bajo la ley conocida como RICO, utilizada para desmantelar organizaciones delictivas. En ese momento, la fiscal general Pam Bondi fue contundente al señalar que Zambada moriría en prisión federal de Estados Unidos, en el lugar que, según ella, le corresponde. Como ya escucharon, el narcotraficante Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo, ha confesado una vida entera de crimen al servicio del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. Gracias al trabajo incansable de nuestros fiscales y agentes federales, El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión federal de Estados Unidos, donde pertenece. Todo esto se remonta a julio de 2024, cuando Zambada fue detenido tras aterrizar en un aeropuerto de Texas junto a uno de los hijos de El Chapo Guzmán. El propio Zambada ha declarado que fue secuestrado en México y trasladado por la fuerza a territorio estadounidense, una versión que su defensa continúa sosteniendo. Ese episodio sigue generando fricciones diplomáticas entre ambos países. La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación para determinar si durante ese traslado se vulneró la soberanía mexicana, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido explicaciones sobre la posible participación de agencias estadounidenses en el operativo. Nuevamente se filtra un tercer audio de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ahora hablando con intermediarios en donde presuntamente se está gestionando una reunión de la gobernadora con autoridades norteamericanas para el mes de agosto en el país de Panamá. Ah, caray, así responde Marina del Pilar en este audio. Sería a finales de agosto y sería en Panamá. Ah, caray. Department of Homeland es quien, y junto con el Department of State, son los que otorgaron la reunión y que sea en Panamá. Ok. El Universal. Oye, bueno, pues, ¿cómo le damos seguimiento? ¿Pueden ir mis abogados conmigo? ¿Cómo sería ahí la dinámica? Voy a preguntar. Lo único que le quería comentar es de que la primera reunión ya está autorizada. El Universal. Y sería en Panamá. ¿Por qué? Lo que pasa es de que no quieren que haya una situación de que vean, ya tengo un riesgo ya en Estados Unidos, hacer la cita en Estados Unidos o ya sea en México.
quieren hacerla en un lugar, ¿cómo le llaman? El Universal. Territorio neutral. Es que es como tanta gente, ¿no? Que se acerca y todos me dicen, no digas nada y demás. No, eso no entiendo. El Universal. Sí, estaba dándole seguimiento institucional, pero bueno, yo sigo aquí, a tus órdenes, si hubiese algún enlace que pudiera verlo con mi abogado y demás. Pues como es algo que no conozco, son reglas, leyes que no conozco, pues sí, me inquieta un poco, ¿no? HSI y FBI querían sacarla y hacerlo en un territorio neutral. Entonces, claro, ahorita es cuestión normal y aparentemente también para cuestiones que no se filtre sobre la prensa o cualquier cosa, sea muy secreto. Governor, I have questions real quick for you. El Universal. If you decide you want to speak to my contacts here with the FBI, or would you want to, or you can think about it, would you want to do it in Tijuana or in Miami? En Tijuana. Esto es parte del tercer audio que se está filtrando por parte del periódico El Universal. Es un audio que dura poco más de 5 minutos. El día de ayer, en su conferencia mañanera, Marina del Pilar declaró que nunca colaboró con ninguna agencia de seguridad estadounidense y que todo fue un montaje por Jaime Bonilla Valdés, el exgobernador. Jaime Bonilla lo negó en medios de comunicación en Tijuana. Así que estaremos al pendiente de los posicionamientos de las partes involucradas en este tema. Você já ouviu falar no Sol da Meia-Noite? Não? Então presta atenção, porque hoje, às 3 horas da tarde, o Sol entrou na constelação de Câncer. Só que esse ingresso não muda apenas o signo, mas sim a direção do ano inteiro. Eu vou te explicar nesse vídeo. A cultura védica, esse dia tem um nome e chama Dakshinaya. Em julho começa uma caminhada do Sol para o sul, que dura até janeiro. De janeiro a julho, eles falam que o Sol sobe, ou seja, tempo de construir e aparecer. Agora, de julho a janeiro, ele desce, ou seja, tempo de devoção, família, raiz. O signo conta a mesma história. O Sol é o Atman, a alma. O ego, a vitalidade, o pai, a autoridade, regente do signo de Leão. Câncer, por outro lado, é o signo regido pela Lua. Emoção, lar, mãe, cuidado. Câncer é o signo regente da 4ª casa, o fundo do céu, ou também chamado de o ponto da meia-noite. E é por isso que eles chamam de o Sol da meia-noite. O Sol para de iluminar o palco e ilumina o interno, o coração e as emoções. A pergunta agora não é mais o que o mundo vê de mim, mas sim aonde eu pertenço, aonde eu me sinto seguro. Ou ainda, quem sou eu quando ninguém tá olhando? E não se esqueça, esse período não favorece confrontos. Postura agressiva aqui vai desandar tudo, porque a natureza do signo de Câncer é acolher, é a mãe. Mas tem um porém aqui, o Sol é o ego. E em Câncer pode ser o estopim para despertar questões familiares. Agora, presta atenção nessa dica, porque a sua reputação fica mais sensível nesse período. O que você fizer agora, o mundo vai lembrar depois. Os signos mais afetados são Câncer, Leão, Capricórnio e Áries. Agora, um segredo, o Sol continua sendo o rei, mas o caminho é outro. Se você quer resolver alguma coisa, utilize inteligência emocional e não força. Quem se conecta com os outros pela humildade, quem age como fonte de luz na vida dos outros, esse é reconhecido. É o líder que Câncer cria, o que cuida. Para fechar esse vídeo, vou te dar 3 práticas solares. A primeira, energiza um copo com água da seguinte forma. Imagina a luz do sol entrando nela enquanto você entoa o mantra Om Suryaya Namaha 9 vezes. A segunda dica, aprenda a fazer Surya Namaskar. Surya é sol e Namaskar é você dar saudação. E a terceira, tire de 5 a 10 minutos para olhar e contemplar o sol. Agora, eu já coloquei a leitura personalizada com base no seu ascendente lá no app. Quer ter acesso? Só comentar app que eu te mando no privado. Beijo no coração, meus amores. Tamo junto. A China agora está destruindo os computadores. Isso porque ela criou os primeiros óculos com IA para programar do mundo. Você fala em voz alta, a IA trabalha e tudo aparece projetado direto na sua visão. Sem computador, sem celular, sem mesa. O nome é Monaco Glass e foi criado pela Monaco, uma empresa chinesa de tecnologia. Eles pesam 48 gramas e são óculos mais leves do mundo com tela, câmera e alto-falante integrado. Mas por dentro carregam um computador completo com Linux, o sistema que roda 90%
96% dos maiores servidores da internet e é conectado diretamente aos principais agentes de IA. Você coloca os óculos, olha para qualquer coisa e fala o que quiser. O Cloud Code, o Codex da OpenAI ou qualquer outro agente de IA que você usa começa a trabalhar na sua frente, projetado direto na sua visão. E você não precisa tocar em nada não, tá? O aparelho inclui câmera e microfone de condução óssea posicionado próximo ao nariz. Ele capta a vibração dos seus ossos quando você fala e filtra todo o barulho ao redor. Ele entende só você. O que você vê é projetado direto no campo de visão por uma lente especial, um sistema chamado Vision Engine que lê os seus gestos no ar. Você levanta a mão, abre o menu, ponta e seleciona. A criadora da Monocle, Candy Yu, resumiu bem, tá? Eu ficava lá digitando no teclado. Hoje só falo o que eu quero e a IA constrói pra mim. Foi essa dor que virou o produto. Os óculos se conectam ao Cloud Code, ao Codex e até a ferramenta de criação como Blender, Unreal Engine e After Effects. Já o processamento acontece na nuvem ou no seu computador, tá? Quer saber o preço? Cabe no seu bolso. Eles custam $399, cerca de R$2.060, na cotação da data que eu tô gravando esse vídeo, tá? Com previsão de entrega entre julho e agosto de 2026, a pré-venda já tá aberta. Então quem quiser já consegue garantir o seu. Sim, seu computador de trabalho agora cabe no seu rosto. E a inteligência artificial mais uma vez mudando o mundo. Eu sou Isabela Leite e todo dia eu trago as novidades da IA que vão mudar todas as profissões do planeta. Então já me segue aqui para não ficar para trás. El periodista Julián Mazoy reveló que Jaime Bonilla sería un informante del FBI desde hace 20 años, en medio de las acusaciones de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien lo señaló por presuntamente tenderle una trampa para grabarla y difundir los audios. De acuerdo con Mazoy, la relación entre Bonilla y el FBI se remonta a 2003 y consistía en la grabación de conversaciones para apoyar en investigaciones, en las que presuntamente actuaba como espía. Afirmó que este caso ha sido documentado públicamente y presentó una publicación de un medio de Estados Unidos relacionada con un caso de presunta corrupción que involucró a un empresario de nombre Gastelum. Según la nota, el empresario presionaba a una agencia de agua en el sur del condado de San Diego y a la Junta de Aguas de la delegación de Otay, en Tijuana, para construir una línea de transmisión eléctrica que beneficiaría una de sus propiedades. La publicación asegura que el FBI investigaba posibles actos de corrupción en la Junta de Aguas de Otay y utilizó al entonces gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, como informante. Se especifica que en 2001, Bonilla grabó en secreto una conversación con Gastelum en un restaurante de mariscos en Chula Vista y que el FBI entregó una transcripción a los fiscales de Los Ángeles. Habrá una guerra tan grande que el sol se oscurecerá, los mares se hervirán y los cielos se doblarán. Se llama Armagedón y ya tiene fecha. El diablo sabe que es su última oportunidad. Reúne cada demonio, cada príncipe de las tinieblas, cada potencia del infierno, su mayor ejército, su desesperación hecha armada. Entonces el cielo se abrió y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, Rey de Reyes, Señor de Señores. Detrás de Jesús, los ejércitos del cielo. Millones de ángeles guerreros vestidos de lino blanco puro, montando caballos blancos. Una armada que ningún poder del universo puede detener. El diablo mira hacia arriba, ve lo que desciende, y por primera vez en su existencia el ser que sembró terror en el mundo, siente terror. Jesús no necesita pelear, no necesita esfuerzo. De su boca sale una espada afilada, una sola palabra suya y el ejército más grande del infierno se desintegra. Un solo ángel, no Jesús, un ángel, desciende del cielo con una cadena en la mano, agarra al diablo, lo ata, lo arroja al abismo. Solo un ángel, eso es todo lo que se necesitó. El ángel lo toma, lo arroja al abismo, la llave gira, el sello se cierra y el universo experimenta 1000 años de paz perfecta sin el diablo. Imagina un universo sin el diablo, sin tentación, sin guerra espiritual, sin enfermedad, sin muerte. Eso es lo que viene. 1000 años de la presencia de Jesús reinando. Después de 1000 años es soltado por última vez. Intenta una última rebelión y Jesús lo destruye con fuego del cielo para siempre, sin posibilidad de regreso. Luego la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego.
El diablo, la bestia, el falso profeta, la segunda muerte, eterna, sin apelación, sin regreso. Todo esto ya está escrito. Ya está decidido. El diablo ya perdió. Jesús ya ganó. Y si estás con él, tú también ganaste. Escribe amén. Comparte esto. Alguien necesita saber que ya ganamos. Agárrense porque el abogado del Chapo ya amenaza con destapar una lista de 32 funcionarios mexicanos presuntamente coludidos con el narcotráfico. Y advierte que va a entregar esa lista directamente al gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando de Gerardo Rincón Flores, quien representa a Joaquín Guzmán en México. Aseguró en una entrevista de televisión que tiene una lista que crece de 10 nombres que se manejaban antes. Ahora habla de 32 personas ligadas a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Según él, algunos de esos funcionarios siguen trabajando hoy en día para el gobierno que está en estos momentos. El abogado no mostró pruebas ni dio un solo nombre en esa entrevista. También negó que las cartas escritas a mano que han llegado a la Corte de Brooklyn atribuidas a Joaquín Guzmán sean auténticas y aseguró que su cliente ni siquiera sabe hablar inglés. Además, denunció amenazas en su contra y responsabilizó directamente a la Fiscalía General de la República y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, si algo llegara a pasarle. Hasta este momento, ninguna autoridad ha respondido a estas acusaciones. Si quieres seguir recibiendo más actualizaciones sobre este caso y más noticias, ya sabes qué hacer. Trump lo respeta, Putin lo respeta y Xi Jinping también lo respeta. ¿Qué tiene Mohammed bin Salman para que los presidentes más poderosos del mundo quieran tenerlo de su lado? La respuesta está en el poder que este príncipe ejerce sobre la industria petrolera mundial. Bin Salman es el príncipe heredero de Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo. Sus decisiones pueden influir en los mercados energéticos, las inversiones y el equilibrio geopolítico. Pero su influencia va más allá del petróleo. También impulsa inversiones multimillonarias en inteligencia artificial, tecnología y infraestructura, convirtiendo a Arabia Saudita en un socio estratégico para las grandes potencias. Por eso, aunque Trump, Putin y Xi Jinping representen intereses muy distintos, los tres coinciden en algo: mantener una buena relación con Mohammed bin Salman. Para apresentar em Haia uma denúncia contra Alexandre de Moraes por crimes contra a humanidade. Tribunais brasileiros emitiram ordens secretas dirigindo empresas de tecnologia dos Estados Unidos, incluindo X, Meta, Google, a remover certos conteúdos políticos, suspender contas pertencentes a residentes dos Estados Unidos e proibir as plataformas de divulgar essas ordens aos proprietários de perfis. Quem foi a pessoa responsável a achar que é o juiz do mundo inteiro e mandar ordem para os Estados Unidos, para empresas americanas em território americano, sem passar pelo devido processo legal? Quem foi? Lula dá soco na mesa e expõe uma guerra interna que racha a sua pré-campanha. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! TSE vê fake news contra Flávio e determina a remoção de vídeo de petista. É isso mesmo. Decisão fixa prazo de 24 horas para a exclusão do conteúdo que associou o senador à facção criminosa PCC. É isso mesmo. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a retirada em até 24 horas de um vídeo publicado por um militante petista que atribui ao senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a prática de crimes sem respaldo em investigações nem decisões judiciais. A decisão liminar assinada pelo presidente da Corte, ministro Nunes Marques, foi obtida pela Oeste. O militante Tiago dos Reis Pereira dos Santos, responsável pelo site Canal Plantão Brasil, publicou um vídeo intitulado PF pega ligação de Bolsonaros com PCC e Bolsonaro se desespera e joga Flávio na fogueira, em 26 de junho. Nele, o petista associava o pré-candidato à facção criminosa Primeiro Comando da capital. Segundo o TSE, o conteúdo apresentava como fatos comprovados acusações de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, peculato e ligação com organização criminosa.
sem até o momento existir nenhum indiciamento, denúncia ou decisão judicial que sustente essas imputações contra Flávio. Para Nunes Marques, a liberdade de expressão garante o direito de crítica política, mas não permite a divulgação de informações falsas apresentadas ao eleitorado como verdadeiras. Bom, já deu para perceber que essas eleições serão diferentes de 2022, quando Alexandre de Moraes era o presidente do TSE e permitia tudo contra Bolsonaro. Marco Rubio detona Lula e confirma o que o país mais temia. Veja o vídeo. Todo mundo sabe hoje que o Lula conseguiu o que ele tanto queria, o que ele tanto vinha trabalhando durante um ano, que é o tarifaço em cima do Brasil para poder usar isso como uma bandeira de soberania e de que ele verdadeiramente defende o Brasil e a direita e o bolsonarismo não. Só que eu acho que esse tiro vai sair pela culatra e eu vou te explicar por quê. Primeiro que não é apenas o Lula o culpado, tem uma outra pessoa que também é igualmente responsável por esse tarifaço e eu vou te falar ao longo do vídeo, então aguenta aí. O Marco Rubio e as instituições responsáveis pelo tarifaço no Brasil não só anunciaram que o tarifaço ia acontecer, vai acontecer, tá oficial, mas indicaram o responsável. Lula não contava com isso. Lula não contava que o Marco Rubio fosse fazer isso aqui, ó. Hoje o presidente Trump determinou que a USTR, né, a Trading, impõe uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Não haja confusão sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro e essas tarifas são preço por isso. Basicamente, o que o Marco Rubio está falando? Olha, meus amigos, o Lula fez o L, não veio negociar, tentou sim cavar essas tarifas porque via nisso um ganho eleitoral. Está confirmado. Lula está destruindo o Brasil, empobrecendo a nossa nação, porque ele acha que dessa forma ele tem uma bandeira eleitoreira agora nos próximos 80 dias. Mas vamos lá. Um dos motivos também que fez com que os Estados Unidos decidissem tomar essa decisão. Tá aqui, ó, United States Trading Representatives, que é a entidade responsável pela tarifaço. Comércio digital. Tribunais brasileiros emitiram ordens secretas dirigindo empresas de tecnologia dos Estados Unidos, incluindo X, Meta, Google, a remover certos conteúdos políticos, suspender contas pertencentes a residentes nos Estados Unidos e proibir as plataformas de divulgar essas ordens aos proprietários de perfis. Para reforçar o cumprimento, tribunais brasileiros também submeteram empresas de tecnologia dos Estados Unidos a multas diárias por não conformidade ou exigiram que elas cessassem a operação no Brasil. Quem que fez isso? Quem foi a pessoa responsável a achar que é o juiz do mundo inteiro e mandar ordem para os Estados Unidos, para empresas americanas, em território americano, sem passar pelo devido processo legal? Quem foi? Alexandre de esse mesmo, tá vendo? Você é um cara que entende política, você é uma pessoa que entende política, mas a situação é tão triste que até mesmo a imprensa entendeu o recado. Escuta isso aqui. Vai ser contraditório, mas se há alguém que pode comemorar o tarifaço, é o presidente Lula. Virou um ativo eleitoral relevante para a campanha dele à reeleição. Um último destaque, Caio, dessa chamada com Jameson Greer, no momento em que ele é questionado sobre as negociações com o governo brasileiro. Ele indica que nesse ano de negociação junto ao governo brasileiro, não viu o governo brasileiro receptivo a essas negociações. Ele indica que só viu o governo de fato mais engajado, o governo brasileiro mais engajado nessas negociações nas últimas 6 semanas. Para o recado do Brasil, eu acho que o pior é esse, é dizer que tudo bem a gente não negociar com os Estados Unidos. Talvez isso reforce, né, Lorival, essa ideia dos Estados Unidos, que o Jameson Greer disse aos ministros brasileiros na reunião de ontem, de que ele sente que falta um empenho do Brasil. Falta um empenho do Brasil? Acho que se você comparar com todos os outros parceiros comerciais, né, é evidente a diferença, né? Quer dizer, você tem... Ou seja, o Brasil não foi defender, o governo brasileiro não foi defender o interesse dos brasileiros. Mas calma, vamos ver aqui. As investigações mostraram exatamente isso.
as investigações da seção 301. Os resultados dessa investigação revelaram que tribunais brasileiros adotaram, sim, medidas no campo do comércio digital que constituem, segundo ele, uma barreira comercial injusta. Por exemplo, tribunais brasileiros emitiram ordens silenciosas determinando que empresas de tecnologia daqui dos Estados Unidos removessem determinados conteúdos políticos e até mesmo contas pertencentes a um presidente, além de proibirem as plataformas de divulgarem essas ordens aos proprietários desses perfis. Que foram as decisões do Alexandre de Moraes quando ele manda derrubar centenas, milhares de contas sem explicar o porquê, nas eleições de 2022. E agora sofremos todos nós as consequências por conta de duas pessoas. Lula, que quer o tarifaço para usar isso de forma eleitoreira, e vai conseguir, porque o petista mesmo não entende nada. E o Alexandre de Moraes, que transformou o Brasil numa espécie de ditadura cheio de censura, e os Estados Unidos estão falando, olha, não tem como eu deixar, né? Não tem como você atacar empresas americanas porque tem um doido querendo censurar todo mundo e impor cada vez mais tarifas. E, para terminar, tem mais algumas explicações. Aqui ele fala, por exemplo, um impressionante 91% de desmatamento na Amazônia foi colheita ilegal entre 2023 e 2024, produtos de madeira, ordem ilegal, Peraí, lembra que a gente via aquelas notícias de que estava batendo recorde de desmatamento? Tava mesmo. E esse recorde de desmatamento era extração ilegal de madeira na Amazônia. Opa, aqui, ó. Extração ilegal de madeira na Amazônia. E que o governo, né, estava ajudando nisso daí. E aí vem a censura, fala também sobre, aqui ó, fala também sobre tarifas injustas e preferenciais. Essa aqui da corrupção é maravilhosa. Só para terminar, só para concluir agora, olha isso aqui. A propriedade intelectual, cadê a... Aqui. Cadê a tradução desse negócio aqui? Ó? Tarifa... Não, já foi esse aqui. É esse aqui que eu quero mostrar. Aplicação da lei anticorrupção. A corrupção no Brasil não é novidade, mas com suas ações recentes, o Brasil se distanciou ainda mais das normas globais relacionadas ao combate ao suborno e à corrupção. No último, aqui é Dias Toffoli contribuindo, tá? O Brasil obteve apenas 35 dos 100 pontos de índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional, dado o envolvimento de empresas brasileiras em alguns dos maiores casos de corrupção do mundo na última década. A OCDE expressou preocupação sobre a incapacidade do Brasil de alcançar um nível sustentável de aplicação da lei contra o suborno estrangeiro, consistente com seu perfil econômico. Basta? Precisa de mais alguma coisa para você entender de quem é a culpa desse tarifaço? E te falo mais. Lula vai inventar retaliação para dar uma de bonzão que enfrenta o Donald Trump, mas quem vai pagar o preço por isso são os brasileiros, são nós, brasileiros. Tudo porque ele percebeu que há uma brecha ali, uma possibilidade de aproveitar essas tarifas de forma eleitoreira. O que o Lula mais quer, e o Brasil precisa ouvir isso, é que essa tarifa aumente. Curiosamente, China está colocando tarifa em cima da carne do Brasil que pode chegar a 67%, ninguém fala nada. União Europeia colocando tarifa sobre a carne brasileira também, ninguém fala nada. Agora o povo está falando só do tarifaço do Donald Trump, que ele deu 1 ano para o Brasil defender e o governo Lula não foi fazer a defesa. O governo Lula cavou esse tarifaço. Essa é a nossa missão agora, explicar para o Brasil que o responsável pelo tarifaço é o Lula. Como ele é o responsável pelo aumento do preço dos produtos do supermercado, aumento do preço da gasolina, aumento do preço do custo de vida, aumento da criminalidade. E quando ele foi nos Estados Unidos, não foi para defender contra o tarifaço não, foi para defender PCC e Comando Vermelho, para que eles não fossem considerados grupos terroristas. Esse é o presidente do Brasil. Lauro Jardim publicou hoje na sua coluna no Globo que um grupo de bolsonaristas está se organizando para apresentar no mês que vem em Haia uma denúncia contra o Alexandre de Moraes por crimes contra a humanidade. A pergunta séria que a gente precisa fazer é a seguinte: e aí, isso tem fundamento jurídico ou é só para inglês ver? Eu vou te contar isso agora. Bom, o fato, como eu disse, é que o Lauro Jardim trouxe a informação de que o jornalista Oswaldo Eustáquio, que é perseguido lá na Espanha, e o advogado da Carla Zambelli, que é alguém que está
sendo perseguida na Itália, e ambos pelo Moraes, e ambos, inclusive, foram blindados pela Espanha e pela Itália dessa perseguição, estão organizando essa denúncia contra o Alexandre de Moraes em Haia por crimes contra a humanidade. E como eu mencionei, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: na letra fria da lei, ali direitinho, na letra fria, sem emoção, é crime contra a humanidade o que o Moraes faz ou fez com essas pessoas? Sim, é crime contra a humanidade. O Estatuto de Roma, do qual o Brasil é signatário, portanto nós nos vinculamos assinando esse estatuto, considera que você perseguir alguém ou um determinado grupo politicamente é um crime contra a humanidade, mesmo em tempos de paz. Não importa se há guerra ou se não há guerra, não importa qual o grupo político, se você se vale do seu poder para perseguir alguém ou algum grupo politicamente, você comete, na visão do Estatuto de Roma, do qual nós somos signatários, comete crime contra a humanidade. Ou seja, o Moraes pode sim ser considerado um perseguidor, tanto que ele perseguiu Zambelli, o STF da Itália assim considerou 2 vezes, o Oswaldo Eustáquio também. O Moraes tentou extraditá-lo da Espanha e não conseguiu, porque lá considerou-se que ele estava sendo perseguido pelo Moraes, portanto ele é considerado um perseguidor. E alguém que persegue alguém ou um grupo político é considerado pelo estatuto, do qual nós assinamos aqui no Brasil, é considerado crime contra a humanidade. Portanto, Moraes pode se enquadrar, sim, na letra fria da lei, como alguém passível de ser julgado e até condenado por crime contra a humanidade. Isso já aconteceu em outros momentos. Para vocês terem uma ideia, em Nuremberg, os alemães, juízes, magistrados que participaram do regime ali do Adolfo, eles foram condenados por utilizarem as suas togas e os seus tribunais para perseguirem politicamente, no caso, os judeus. Então, há inclusive um precedente pesado de juízes punidos por perseguir politicamente grupos ou pessoas. O ponto, claro, é que é muito difícil que isso aconteça. Na prática é uma coisa, na teoria é outra. Na prática, muito difícil, quase impossível que o Tribunal Penal Internacional se debruce a respeito dessa questão, mas, com certeza, se isso for levado adiante, se isso for posto na mídia internacional, se isso circular, o que importa mesmo é que a imagem do Moraes vai sendo, de alguma forma, implodida lá fora. Já foi nos Estados Unidos, no caso Alan dos Santos, já foi na Itália, no caso Zambelli, já foi na Espanha, no caso Eustáquio, já foi na Argentina, pelos que lá estão refugiados, e agora seria também em Haia, no Tribunal Penal Internacional. Isso é muito importante, porque se aqui no Brasil, por incrível que pareça, há uma imprensa ainda e setores da sociedade que ainda blindam o Moraes, talvez essas luzes que venham de fora possam iluminar as ilegalidades e abusos cometidos aqui dentro. A gente vai seguir atento a essa história, eu vou te contar os detalhes quando os detalhes vierem. Deixa aqui o seu comentário, a gente vai seguir juntos, atento. Lula dá soco na mesa e expõe uma guerra interna que racha a sua pré-campanha. O maior problema de Lula hoje qual é? Não é o adversário Flávio Bolsonaro. Não é também o tarifaço dos Estados Unidos, esse ruim para o Brasil e para os brasileiros. Mas para Lula, na verdade, é uma verdadeira bênção eleitoral. Afinal de contas, ele vai sair por aí gritando soberania. O maior problema do Lula hoje é o caos instalado dentro da própria equipe que chega a brigar na frente dele. E quem revelou isso não fui eu não, foi a Folha de São Paulo, um jornal que ninguém pode acusar de ser bolsonarista, né? Lê comigo aqui essa cena. Há cerca de um mês do começo oficial da corrida presidencial, a pré-campanha de Lula vive disputas por espaço, presta atenção, por espaço, dentro do núcleo de decisões do seu comitê eleitoral. A briga por poder vai da equipe de comunicação à definição do plano de governo para o eventual Lula 4, passando ainda pelo jurídico. A comunicação tem sido alvo de disputas constantes no núcleo do petista, a ponto de o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, e o chefe do gabinete do presidente, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, terem travado um debate diante do presidente sobre os rumos da campanha.
Segundo 2 aliados próximos, Lula teve que dar um soco na mesa para interromper a discussão. Então veja, não é força de expressão. Lula deu um soco na mesa, tanta é a briga na frente dele que acontece dentro da campanha. De acordo com esses relatos, Lula reclamava com Sidônio do tom festivo de uma peça publicitária produzida pela Secom, lembrando que já havia se manifestado contrário a esse tipo de propaganda. Enquanto Sidônio contra-argumentava, Marcola apoiou a opinião do presidente, desencadeando uma discussão entre os dois. É isso mesmo. O presidente da República precisou dar um soco na mesa para calar os próprios marqueteiros. Isso há pouco mais de um mês do início da campanha. E ela já está aí pegando fogo por dentro. E há várias outras brigas, gente, como esse infográfico aqui da Folha mostra. Acompanhe aqui comigo, ó. Outras áreas de briga além da área de comunicação. Plano econômico de governo. Sérgio Gabrielli versus Fernando Haddad. Um é o coordenador do programa, outro é o ex-ministro da Fazenda, que acho que na verdade foi o melhor ministro da Fazenda da história, só que do Paraguai, não do Brasil, né? Porque as empresas vão para lá, depois ele gerar esse ambiente econômico de quebradeira, mas estão aí os dois brigando pelo quê? Diretrizes da política econômica no plano do governo. Briga também na equipe jurídica. De um lado é Dinho Silva, presidente do PT, e do outro Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas. Motivo? Divergência entre uma atuação jurídica técnica e discreta e uma atuação mais política e combativa. Repara então que nenhuma dessas três brigas é sobre o que fazer pelo Brasil. É briga por cargo, é por quem controla dinheiro da campanha, é por quem manda nos perfis do próprio Lula, que agora passaram, aliás, para o PT. É briga sobre quem tem poder para mandar, sobre quem vai dar as ordens, quem vai comandar. E olha o que está acontecendo na equipe jurídica do Lula. A disputa entre o presidente do PT, o Edinho Silva, que prefere uma atuação jurídica mais técnica, e o Marco Aurélio Carvalho, o coordenador daquele clube da impunidade, que ficou conhecido como Prerrogativas, que vivia atacando a Lava Jato, dizendo que era por direitos. E agora tá aí, você sabe por que é? O grupo anti-Lava Jato que aparelhou o governo Lula inteiro. Marco Aurélio, por sua vez, disse respeitar a opinião do presidente do PT, mas deixou claro que discorda do papel definido para a assessoria jurídica da campanha. Segundo ele, a ameaça de uso de inteligência artificial nas eleições, associada às fake news, exigirá um trabalho político da equipe. Respeita a opinião dele, Edinho, mas tem uma opinião distinta sobre o papel do coordenador jurídico sem o papel político, afirmou. É claro que o Marco Aurélio ele prefere um trabalho mais político do que técnico, afinal, foi nisso que o Prerrogativa se especializou nesses últimos anos, em fazer lobby no judiciário, especialmente no STF, para destruir a Lava Jato, livrar Lula, derrubar as condenações dos corruptos amigos, lembrando que foram eles que organizaram o jantar que uniu Lula e Alckmin em 2022. Foi eles também que organizaram o jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula. Foram eles que ocuparam várias boquinhas, uma série de cargos no governo Lula. E o detalhe mais revelador é o timing. A última pesquisa Quaest mostrou que Lula está 8 pontos à frente do Flávio, de modo que pro PT a situação ele sente ali como confortável. Ou seja, eles não estão brigando por desespero, eles estão brigando pelo espólio, pela divisão do poder antes mesmo de vencer. Imagina o tamanho do circo se a coisa apertar, e tomara que aperte. Enquanto o Brasil discute o tarifaço que expolia os brasileiros, o roubo dos aposentados roubados por essa corja do PT, o caso Master, o comitê do Lula, ele fica gastando energia decidindo aí quem fica com qual pedaço. É esse o projeto que se vende como salvador do país. Uma máquina que, na largada, já briga por cargo na frente do próprio chefe. O Brasil merece gente que trabalhe pelo país, não pelo loteamento de poder. E é por isso que eu quero ir para o Senado. Se você concorda, deixa aí o seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal que ajuda demais o nosso trabalho a chegar em mais gente. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para que o mestre Dinho Robô News, eu quero realizar aqui um convite para todos os meus amigos
e amigas patriotas para visitar a descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapman. Vocês poderão observar que quando cada um dos amigos e amigas patriotas, certo, verificar, vocês irão verificar, certo, que logo no topo tem o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. E descendo, vocês irão encontrar, certo, links, vários links dos produtos, ou melhor, quero que corrigir, né? Vocês irão verificar os links, ok? Os links dos produtos do Mercado Livre, do Shopee, e também tem um curso de mestre de obras da Udemy. Até a próxima, meus amigos e minhas amigas patriotas. Hoje, 17 de julho do ano de 2026. Quero repetir, até a próxima edição.